Queridos, vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51. Salmo de número 51 é onde estaremos na manhã deste domingo, pensando no nosso segundo movimento de oração, o que chamamos de confissão diante do nosso Deus. Quando criança, eu gostava muito de pintar, o que não significa que aprendi, mas eu gostava. Pintava cadernos, livros e até as paredes do quarto. Tudo, porém, dentro de casa. Aos 9 anos eu resolvi inovar. Eu resolvi dar um upgrade, sair das 4 paredes. Por influência dos amigos da rua, eu decidi pintar as paredes do prédio com carvão. Ficou uma beleza, irmãos. E logo depois que terminei minha obra de arte, um amigo me disse: Renan, e o teu pai? O que é que ele vai fazer quando descobrir? Irmãos, até então eu confesso que não tinha pensado no meu pai. Quando meu amigo me lembrou do meu pai, eu não conseguia mais parar de pensar, imaginar e projetar a confusão. Meu pai vai ficar muito triste. Ele vai ficar muito bravo. O que é que ele vai fazer comigo? O castigo será de quantos séculos? Eu passei o dia inteiro, irmãos, esperando pela chegada do meu pai e construindo em minha mente algum discurso para abrandar a sua fúria quando descobrisse o que eu fiz. E quando ele chegou, jantou, tomou banho, foi para a cama. Quando ele já estava quase dormindo, cochilando, eu me aproximei. E rapidamente eu disse: pai, eu preciso conversar com você. Ele disse: filho, pode falar. Eu enchi o peito, irmãos, e confessei: pai, eu fiz algo errado. Ele se levantou da rede, irmãos. Quando ele se levantou da rede, aquele suspense tomou o quarto. O que foi que você fez, meu filho? Eu disse: você ouviu as pinturas na parede do prédio? Sim, eu vi. Fui eu, pai. Fui eu que pintei as paredes do prédio com carvão. Ele voltou a se deitar e simplesmente disse: amanhã nós pintaremos as paredes. Irmãos, pense num alívio. Foi muito difícil contar, mas libertador. Eu me senti leve ao falar o que havia acontecido. Não é assim que a confissão funciona. Ela é uma das coisas mais difíceis da vida. Ao mesmo tempo, a confissão é uma das bênçãos mais libertadoras para a consciência. E é por isso, então, que precisamos continuamente buscar a presença de Deus através das orações de confissão. Nós pecamos e nós precisamos da graça restauradora do nosso Deus. E é por isso então também que vamos estudar o Salmo de número 51. Ao nos contar uma das experiências mais difíceis da sua vida, o salmista Davi quer nos motivar a arte e a disciplina da confissão. Mais do que qualquer pessoa, quase, Davi sabe quão esmagadora é o poder da culpa. Ou quão esmagador é o poder da culpa. Mas ele também descobriu, através deste salmo, o poder da libertação e da confissão. O Salmo de número 51, então, na versão que nós usamos, a Nova Versão Internacional, o texto diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Esta é uma dura experiência do pecado. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença,
e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. E eu te agradeço em particular por este salmo. Como é confortador saber que o homem a quem chamaste de o homem segundo o teu coração era também um pecador. É assim, Senhor, que muitas vezes nos achamos diante de Ti, com mãos sujas, corações impuros, e por vezes nos distanciamos da Tua presença por nossos pecados. Muito obrigado então por este salmo. Usa-o poderosamente nesta manhã para motivar o nosso coração à confissão dos nossos pecados. E que através dela, em Tua presença, haja outra vez alegria espiritual no nosso coração. Usa-me para falar a Tua palavra. E ajuda-nos a ouvir a Tua palavra. É no nome santo e precioso de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Antes de estudar as partes principais do Salmo, eu queria que você notasse o sobrescrito. Não sei se você parou para perceber a nota do editor do Salmo. Não foi Davi que escreveu o sobrescrito, mas quando os salmos foram organizados, alguém, um editor, nos deu esta nota, que pode nos ajudar a entender o contexto do Salmo. Quando foi que ele apareceu? Que Davi o escreveu, não temos dúvida, mas quando? Quais eram as circunstâncias que cercavam o rei Davi? O editor nos diz que o salmo foi escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que Davi,
cometeu adultério com Batseba. Ou seja, o salmo é fruto da experiência mais escura da vida do rei Davi. Ele desejou a mulher do próximo, ele sequestrou a mulher do próximo, ele abusou da mulher do próximo, ele tentou enganar o seu próximo. Como não conseguiu, ele deu cabo à vida do seu próximo. E por fim, apressadamente se casou com a mulher do seu próximo, para tentar esconder a gravidez ilícita. E neste pecado ele habitou por quase 9 meses. Então o salmo é fruto desta experiência escura de Davi. Um dos momentos mais tristes e feios da vida do melhor rei de Israel. O que me espanta ainda mais é que Davi fez este salmo e o dedicou ao mestre de música. O que significa dizer que Davi queria ouvir esta canção publicamente no culto a Deus. Primeiro, como é que alguém abre o seu coração assim? Depois, como é que alguém quer ouvir, consegue ouvir seus pecados lembrados e cantados no culto público? Por que Davi nos deu este salmo, irmãos? Porque ele coloca no papel isto. E porque ele quer ouvir esta canção no nosso culto. Perceba que ele não nos conta os detalhes do seu pecado. Não é a parte mais interessante. Ele não nos conta o que suas mãos fizeram, nós já sabemos. O que Davi nos conta aqui é o que Deus fez quando recebeu sua confissão. Sendo assim, com o salmo, ele quer nos ensinar, ele quer nos motivar à disciplina da confissão. É assim que um cristão se sente quando peca, e é assim que um cristão responde ao pecado. O salmo, então, nos convida à disciplina da confissão. E eu pergunto ao salmista Davi por que nós devemos fazer a oração de confissão. Por que não podemos ficar apenas com a adoração? Por que devemos seguir ao segundo movimento da oração? E ele nos dá muitas respostas ao longo do salmo. Eu as reuni, agrupei em 3 respostas maiores, que são, e você pode me acompanhar no nosso boletim informativo, página número 2. Em primeiro lugar, nós devemos fazer orações de confissão, porque elas nos levam ao maravilhoso perdão de Deus. O que Davi fez ao ser descoberto, irmãos? O que ele fez ao ser alcançado pela mensagem do profeta Natã? Como um monarca oriental, ele poderia fazer quase que qualquer coisa, entendam isso. Os reis vizinhos teriam decapitado o profeta. E ele poderia ter seguido o exemplo. Não estou dizendo que era certo o padrão, mas ele era um monarca oriental. Ele poderia ter dado de ombros, ignorado a mensagem do profeta
Quem é ele para me apontar o meu pecado? Não foi, porém, o que o rei fez. Ele não matou o profeta. Ele orou a Deus, confessando os seus pecados. Antes da confissão propriamente, ele faz, na verdade, uma petição inicial. Versos 1 e 2: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. 3 termos, 3 substantivos são usados para ilustrar o que ele fez. Ele pecou contra Deus. E o que é pecado, irmãos? Transgressão. Ele transgrediu. Ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. E qual foi o resultado do seu pecado? Culpa. Destruidora, aterradora, assustadora. A culpa o esmagava. Ele diz ao longo do Salmo que ela estava sempre diante dos seus olhos e que adoeceu o seu corpo. Enquanto ele guardou o pecado, escondeu o pecado, ele sabe então que a sua situação é terrível. Qual é a única esperança do pecador Davi? Misericórdia. Tem, Senhor, misericórdia de mim. Em outras palavras, quando menciona misericórdia, quando pede por misericórdia, Davi está dizendo: Senhor, não me trate como mereço. Não me dê o que mereço receber. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim por causa do teu amor. E não é amor sentimental, irmãos. Não é eu sinto pena de Davi. Amor aqui é hesed, palavra hebraica, que significa, ou traduz, uma expressão que poderíamos usar assim: o amor leal de Deus. O amor do Deus da aliança à própria aliança. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu quebrei tua aliança, eu quebrei o que te prometi, mas eu sei que tu não falhas. Então, por causa da aliança, por causa do compromisso com o teu nome, tenha misericórdia de mim. E aí ele acrescenta: por causa da tua grande compaixão. O amor de Deus não é apenas fiel à sua aliança. Ele é grande, maior do que qualquer um dos seus pecados. Depois das petições iniciais de Davi, ele vai à confissão propriamente. O que significa, irmãos, confessar os nossos pecados. Em primeiro lugar, confessar os pecados significa não esconder os pecados. O verso 3 nos diz: eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre, sempre me persegue. Eu não vou jogá-las para debaixo do tapete, Senhor. Eu não consigo, eu tento. Mas eles reaparecem. Eles voltam à tona. Eu não consigo me livrar da culpa que está sobre os meus ombros.
Então, abertamente, Davi os coloca diante de Deus e não os esconde. Em segundo lugar, de acordo com o verso de número 4, confissão significa não culpar terceiros. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, tu tens razão em condenar-me. Perceba isto. Davi não culpa a soberania de Deus por seus pecados. Ele não diz: Senhor, tu és soberano, não me livrastes do pecado, então a culpa é tua. Ao contrário, ele se coloca na presença do Senhor e diz: tu és justo. A tua lei é perfeita. E o Senhor não erra. A culpa é minha. Eu pequei contra ti. Quando diz que pecou somente contra Deus, ele não está esquecendo de Batseba. Não está minimizando o que fez contra Urias. É porque, em última análise, irmãos, qualquer pecado que cometemos contra o próximo, nós cometemos contra Deus. O que significa confissão, irmãos? De acordo com o verso número 5, significa reconhecer-se pecador. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ele não está falando do ato sexual. Ele não está dizendo o ato sexual é pecaminoso em si, não. Ele está retratando uma doutrina que chamamos de depravação total do homem. Davi está dizendo: eu sou pecador, por isso pequei. Eu não sou pecador porque pequei. Eu pequei porque sou pecador. É o que eu faço, Senhor. Esta natureza caída habita o meu coração e eu me reconheço assim. Confissão, irmãos, é declarar diante de Deus que quebramos a sua vontade, que negligenciamos a sua palavra. O verso 6 ou 7 nos diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Davi está dizendo: eu sei o que fazer. Eu conheço a tua palavra. Eu tenho os 10 mandamentos. Eu sei que não deveria ter tomado a mulher do meu próximo. Eu sei que não deveria ter matado o meu próximo. Eu sei o que fazer, Senhor. Mas eu não consigo. Eu rejeitei a tua palavra. Quebrei a tua lei. E segui os desejos pecaminosos do meu próprio coração. O que é que Davi quer, irmãos? Com esta pública confissão, ele espera receber perdão de Deus. Por causa da misericórdia, por causa do amor leal de Deus, e porque sabe que a compaixão do Senhor é gigantesca, Davi se apresenta diante dele na esperança de receber o perdão do Senhor. É o que ele quer, é o que ele busca, é o que ele procura. Será que é também o que nós queremos nesta manhã? Será que é o que nós estamos procurando? A confissão é o caminho, irmãos. A confissão nos leva à experiência libertadora do perdão.
Para motivar o nosso coração, então, à confissão, eu quero destacar 2 aspectos do perdão de Deus que precisam estar diante dos nossos olhos. Em primeiro lugar, eu quero destacar a liberdade do perdão de Deus. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar da condenação do pecado. Não sabemos? Por vezes esquecemos o Evangelho. E quando nos esquecemos do Evangelho, nós transformamos confissão em religião. Em autoflagelação, autocrucificação. Nós queremos sofrer para conquistar outra vez o perdão de Deus. Como se o perdão de Deus dependesse da nossa performance de confissão. Nós temos o perdão de Deus, irmãos, não porque confessamos bem e sempre, não porque sofremos quando confessamos. Nós temos o perdão de Deus porque Jesus Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário. Isso é um fato. É por isso que o apóstolo João, escrevendo em sua primeira carta, nos diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não nos diz: Deus é misericordioso, embora saiba que Deus é misericordioso. Ele nos diz: Deus é justo e fiel para nos perdoar. Em outras palavras, se não nos perdoar, Deus será injusto com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele não nos perdoa porque confessamos bem. Ele não nos perdoa porque choramos. Ele não nos perdoa porque sofremos. Ele nos perdoa por causa de Cristo Jesus e do que Ele fez por nós na cruz. O Evangelho então transforma a confissão em gratidão. Não confessamos para conquistar o perdão. Nós confessamos para agradecer ao Deus que em Cristo Jesus já nos deu perdão de todos os pecados passados, presentes e futuros. Isto é maravilhoso, irmãos. Mas eu preciso destacar outro aspecto do perdão de Deus, porque senão ficaremos deficientes. Nós precisamos considerar o preço custoso do perdão de Deus. Ensinando-nos a orar, Jesus disse: orem assim: Pai, perdoa as nossas dívidas. Não é o que temos na oração do Pai Nosso? Jesus então acredita que Deus pode perdoar pecadores. Deus pode mesmo? Os nossos contemporâneos apressadamente correm para responder: é claro que sim. Afinal de contas, não somos tão ruins assim. E Deus é um espírito de luz, de amor, de paz. Ao contrário dos nossos contemporâneos, os profetas tinham dificuldade de entender isso. E por isso, então, o perdão de Deus é uma notícia tão grande. Porque por vezes eles ficavam tentando equacionar a questão: como? Deus é perfeitamente justo.
Como é que ele pode perdoar o pecador, sem transgredir a sua justiça, o seu caráter? O texto de Êxodo, capítulo 34, nos coloca diante deste dilema. Você não precisa abrir, mas se quiser, tome nota. Versos 6 e 7 nos dizem: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecador. De um lado, o texto nos diz: é sim possível, Deus pode sim perdoar. Do outro, o texto está dizendo: é possível, mas não é fácil, não é simples, é difícil. Como resolvemos o dilema, irmãos? Este é o grande dilema das Escrituras. O Novo Testamento nos responde explicitamente, nos apontando à cruz de Cristo. Ao tomar o nosso lugar, o perfeito Filho de Deus ofereceu o perfeito sacrifício por nossos pecados e recebeu sobre si a perfeita justiça de Deus. O pecador então não deixou de ser punido. Deus não deixou de exercer a sua justiça. Ele a derramou com força máxima sobre o representante que tomou o seu lugar e o meu lugar. Ao receber a nossa punição, Jesus Cristo nos conquistou ao preço do seu sangue perdão e acesso à presença de Deus para sempre. Qual é a implicação? Pecador, você pode se aproximar de Deus hoje, sabendo que Ele pode perdoar você. Muitos têm uma luta com a questão do amor de Deus. Será que Ele me ama? Será que Ele pode me perdoar? Pode. E Ele o fez na cruz do Calvário, esmagando seu Filho Jesus Cristo. É possível, mas não se esqueça, é difícil. Não foi de qualquer maneira, não foi com qualquer pessoa. O seu perdão custou a vida caríssima de Jesus Cristo. Qual é a implicação, irmãos? Eu não mudo porque digo que vou mudar. Eu confesso os pecados e digo: Senhor, eu não vou repeti-los. E então eu faço as mesmas coisas. Eu não vou deixar o pecado porque disse que iria. O poder do pecado é quebrado, destronado no meu coração quando eu fito os meus olhos no alto preço do perdão de Deus. Quanto mais eu medito no Evangelho, quanto mais eu percebo o poder e o preço de Cristo na cruz, mais o meu coração será motivado, tomado por desejos santos de obedecer e de agradar àquele que me salvou. Por isso também, irmãos, eu preciso ser alvo do Evangelho de Jesus Cristo continuamente.
Por que devemos fazer orações de confissão, irmãos? Em segundo lugar, nós devemos fazer orações de confissão porque elas promovem no nosso coração a restauração espiritual. Davi não quer apenas alívio mental, psicológico. Ao confessar seus pecados, ele quer restaurar o relacionamento que foi quebrado com Deus. E como é que ele começa buscando a restauração? Com um banho e com uma roupa limpa. Verso de número 7, ele nos diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Por que se preocupar com um banho, irmãos? E com uma roupa nova? Porque Davi sabe, Deus é santo. E o pecado é uma coisa séria. Davi sabe que homem algum pode se apresentar diante dele de qualquer maneira. No seu culto, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu o caminho. E é o mesmo caminho do Novo. Só que no Antigo era por foto, no Novo é pela realidade de Cristo. Davi sabia que antes de entrar na presença de Deus, os homens precisavam ser purificados. Precisavam receber água dos sacerdotes. Davi também sabia que os próprios sacerdotes, para adorar a Deus diante dele, precisavam de roupas brancas, distintas, selecionadas. E Davi sabe que não as tem. Ele não vai aos sacerdotes. Ele vai a Deus e a Cristo por antecipação. E diz: Senhor, interceda por mim diante de ti. Vista-me, faça algo por mim. E me permita outra vez entrar nos átrios da adoração. Se isto acontecer, o que ele vai viver, irmãos? Verso 8: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ao juntar os termos júbilo e alegria, o salmista está pensando em grande alegria. E ao falar que seus ossos outra vez podem exultar, Davi está pensando em se movimentar, em adorar a Deus com a congregação. Ele está com saudade do culto, irmãos. É o clamor de alguém que se afastou. Ele quer ir outra vez ao templo, no caso a tenda. Ele quer ouvir a alegria dos povos, ele quer cantar ao Senhor, ele quer ouvir a palavra, mas ele sabe: eu não posso ir de qualquer maneira. Como então ele entra na presença de Deus? Verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Ninguém pode entrar diante de Deus com pecado. Deus não tolera o pecado. Davi diz: apaga a minha lista, resolve o meu problema, cancela a minha dívida e esconde o rosto dos meus pecados. Eu que me escondi de ti, te peço, te imploro, não faça o mesmo comigo. Não esconda o rosto de mim. Vire a face, vire o rosto para longe dos meus pecados e assim me permita entrar em tua presença. Ele não quer, irmãos, apenas alívio, como disse. E ele não busca uma restauração da boca para fora.
Davi quer uma nova vida, um novo comportamento. Por isso ele clama no verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele confessou sua depravação total antes. Aqui ele está dizendo, eu não quero ser aquele homem, mas eu não tenho poder. Então faça um milagre. Me dá um novo coração. Um coração que te deseja, que te ama. Me dá um espírito que seja estável e não instável. Faça o que eu não posso fazer, Senhor. Ele não está falando apenas, irmãos, de comportamento externo. Por restauração, Davi também pensa no comportamento do seu coração, da sua alma. Por isso ele pede no verso 11, não me expulses da presença, da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Não é apenas do lado de fora, ele está pensando no coração. Ele viu, irmãos, o seu sogro ser abandonado pelo Espírito de Deus. E em que monstro Saul se transformou. Ele viu isso. Ele viu e sentiu o poder e a assistência do Espírito sobre o coração, quando na casa do seu pai o profeta Samuel orou por ele. Ele derrubou um gigante na força do Espírito. Ele conquistou cidades na força do Espírito. Ele dançou alegremente na presença do Senhor pelo Espírito Santo. E agora ele está dizendo, Senhor, eu não quero ser como Saul. Eu não quero perder a segurança da minha salvação. Eu quero que o Senhor me confirme que eu sou o mesmo que Samuel me disse lá atrás. Que eu sou teu povo, parte do teu povo da aliança. E com o verso 12 ele nos diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salvação não é meramente intelectual, irmãos, ou um ato da nossa mente. Salvação é por demais experiencial. E eu chego a dizer que se não for experiencial, nós devemos duvidar da sua veracidade. Davi está dizendo, eu não quero me sentir apenas bem, intelectualmente, com os outros, aliviado, não. Eu quero, Senhor, aquela alegria do início. Eu quero voltar a saborear a tua palavra. Eu quero ter outra vez prazer no teu culto. Eu quero desejar a tua presença. E quero que o Senhor me sustente com um espírito pronto a obedecer. Eu penso que aqui ele está antecipando Jesus, quando na oração do Pai Nosso nos disse, orem e peçam a Deus, livra-nos, Senhor, do mal, e não nos deixes cair em tentação. Davi está clamando a Deus, não me permita voltar ao padrão pecaminoso. Tenha misericórdia e sustenta-me. Davi está lutando, irmãos, pela restauração espiritual do seu coração. A pergunta é, será que nós fazemos o mesmo? Será que nós damos importância à situação espiritual do nosso coração? Será que empregamos esforços, energia e tempo para restaurar o nosso coração? Talvez você esteja pensando, Renan, eu até quero, mas não sei como. Eu gostaria de voltar àquela experiência inicial, a ver outra vez o fogo do Evangelho ardendo em meu coração, mas eu não sei por onde começar. A partir deste salmo, desta divisão, eu posso lhe sugerir algumas coisas, alguns caminhos. Em primeiro lugar, eu e você precisamos nos apropriar do Evangelho.
Se queremos a restauração espiritual do nosso coração, é porque em algum momento, em algum ponto da caminhada, nos afastamos de Deus. O pecado nos afasta de Deus. É o que ele faz. Primeiro, ele nos engana quando nos promete uma vida melhor, mais divertida, legal e prazerosa. E quando nos frustra, o pecado então nos esmaga com o poder da culpa. E por causa dele nos sentimos inadequados para a presença de Deus. Por isso tomamos um outro rumo. Fugimos de Deus. Nos afastamos dele porque nos sentimos inadequados, impuros, sujos. E nós somos mesmo. Mas não podemos esquecer o Evangelho, irmãos. Davi sabe que pecou. Davi sabe que não tem roupas apropriadas para a adoração. É por isso que ele pede: Deus, purifica-me, faça algo por mim, me prepara para a adoração, me permita outra vez entrar na adoração. Não foi o que Deus fez com os nossos primeiros pais? Ao pecar, eles fugiram de Deus porque tinham vergonha. Mas quando Deus os encontrou, Deus vestiu a vergonha deles. Não é o que Cristo fez por nós, irmãos, na cruz do Calvário. Ao pecar, nós fugimos de Deus. Mas quando Ele nos encontra em Cristo Jesus, Ele nos veste da justiça perfeita de Cristo. Qual é a implicação? Ninguém entra na presença de Deus por mérito pessoal. Nós entramos na presença de Deus por causa dos méritos e feitos de Cristo Jesus. Então que o pecado não nos engane duas vezes. Ele já nos enganou uma primeira, quando nos disse que teria uma vida melhor, mas que ele não nos engane uma segunda, nos dizendo: vocês não podem entrar na presença de Deus. Nós podemos. Não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se estamos nele, diz Paulo aos Romanos, não há condenação sobre as nossas vidas. Quer viver uma restauração espiritual, irmãos? Você quer, deseja? Precisamos declarar guerra contra o nosso pecado. Davi não quer apenas confessar o pecado, ele quer abandonar o pecado. O grande problema é como. O pastor puritano do século XVII, John Owen, escreveu um livreto, nós temos a tradução em português, chamado A Mortificação do Pecado. Com o livro, ele quer ajudar os cristãos na luta contra o pecado. Você espera encontrar uma lista, um programa de passos a seguir. Não tem. A proposta do livro não é essa. A única coisa que ele quer com o livreto é nos lembrar a glória de Deus. É nos fazer pensar na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque ele diz, biblicamente, que se os nossos olhos estiverem fitos, encantados, dominados por Cristo, não cairemos em pecados. A nossa luta, então, não deve ser apenas contra o pecado, entendam. A nossa luta precisa se dar no campo da satisfação. Quanto mais satisfeito estou com Deus e com o que Ele fez por mim em Cristo Jesus, menos vou desejar pecar. Eu não posso apenas pensar, não vou pecar porque serei punido. Eu preciso pensar, não quero pecar porque Jesus Cristo já foi punido por mim na cruz do Calvário.
A força é outra, o poder é outro, a motivação é outra. Se queremos a restauração espiritual, irmãos, nós precisamos viver o que chamamos de confirmação da salvação. É o que Davi quer. Quando pede pelo Espírito, é o que ele quer. Quando clama pelo retorno da alegria. É o que Paulo nos ensina quando escreve a carta aos Romanos. É o que o mesmo apóstolo nos ensina na carta aos Gálatas. Precisamos orar pela confirmação da salvação. Paulo nos diz que quem conquista a nossa salvação é Cristo, o Filho de Deus. Mas quem a confirma no nosso coração é o Espírito de Deus. De acordo com ele, aos Romanos, no capítulo 8, o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É subjetivo, Renan. É interno, eu não posso observar. Verdade. Por isso ele nos diz que o Espírito confirma a nossa salvação, nos dando a linguagem da família de Deus, nos fazendo clamar do lado de fora, Abba. O Espírito nos faz chamar o Rei da Glória, o Deus Criador dos céus e da terra, de simplesmente nosso Pai. A salvação se confirma aqui. Não é quando digo que sou salvo. É quando experimento a salvação no coração. Não é porque pertenço a esta ou aquela igreja. É porque eu sinto que sou propriedade de Deus. Sou filho amado do Pai. Precisamos viver esta experiência, irmãos. Ter a certeza da nossa salvação. E por fim, e eu tentarei ser o mais breve possível, porque nós temos a ceia e a escola bíblica. Hoje eu me atrasei. E eu peço perdão aos irmãos que vão participar da escola. Nós devemos fazer orações de confissão, porque elas nos preparam para a evangelização. Eu poderia acrescentar à palavra evangelização os termos discipulado e adoração. Porque na verdade, a última divisão do texto trata do culto a Deus. Confissão nos prepara para o culto. O salmista ora, verso de número 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Se Deus perdoá-lo dos seus pecados, se Deus restaurar o seu coração, o que é que Ele vai fazer, irmãos? Ele vai ensinar o caminho do Senhor aos pecadores, a fim de levá-los de volta ao Senhor. A restauração não acaba em mim. Há uma íntima conexão aqui entre a restauração individual que desemboca na restauração do coletivo. Deus me restaura a fim de restaurar outros. Se o Senhor o perdoar, verso de número 14, o que é que vai acontecer, irmãos? Livra-me da culpa, dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Se o Senhor me permitir o perdão, a minha boca voltará a cantar. É como se a culpa o esmagasse no canto da igreja. É como se ele não conseguisse mais subir ao altar. Sua boca está fechada, sua língua está presa. Davi está envergonhado. Se me perdoares, Senhor, minha boca vai se abrir e eu vou cantar a tua justiça.
Ó Senhor, diz o verso 15, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. É restauração para alguma coisa. Ele quer ensinar o caminho da salvação aos pecadores. Ele faz isso com o salmo, com o testemunho da confissão e do perdão. E ele faz isso nos últimos versos, nos ensinando sobre a adoração. Primeiro ele fala sobre a adoração, ou ele só fala sobre a adoração que Deus quer. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Ou seja, Davi é rico. Ele poderia deixar qualquer oferta que pedissem a ele. Mas ele sabe que não se trata de culto exterior. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Assim ele convoca Jerusalém, o seu povo, é o pecador restaurado, no meio da congregação, pregando. Por tua vontade, Senhor, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, e então te agradarás dos nossos sacrifícios, da nossa adoração. Ele não está dizendo que Deus rejeita o que prescreveu. Deus só não aceita a adoração externa quando ela não é o reflexo da adoração interna. Ele nos ensina aqui sobre a adoração, irmãos. Adoração é a resposta do nosso coração ao caráter espantoso do nosso Deus. Através do Salmo ele nos diz: Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é perdoador, Deus é grande, Deus é justo. Ao ser tomado pelo caráter de Deus, ele anseia explodir em adoração. Adoração é a resposta do nosso coração ao que Deus faz. O que Deus faz no Salmo: Deus perdoa, Deus restaura, Deus levanta o rei. Quantas maravilhas Deus não fez por vocês e por mim. Não podemos ficar na terra. Não podemos pensar apenas naquele livramento ou naquela bênção. Irmãos, na cruz do Calvário, Deus fez o que era impossível às nossas mãos. Eu preciso responder com adoração. Mas a adoração, segundo ele, é algo do coração. Deve ser sincero. A preocupação não é quanto eu dou, não é o que visto, não é a parede que me cerca, não é... A preocupação é o coração. Você quer sair daqui renovado? Quer sair daqui restaurado? Se preocupe como você chega. Aqui é uma promessa. Deus não desprezará o coração contrito e quebrantado. O que significa dizer que Deus não desprezará o pecador humilde que busca o perdão e a graça do Senhor. Mas Davi nos ensina também sobre discipulado e evangelismo. E para facilitar e apressar, eu diria que ele nos ensina sobre o testemunho, irmãos. Como testemunhamos. Davi nos diz: o nosso testemunho deve ser sincero. Nós precisamos falar aos outros, cristãos e não cristãos, sobre os nossos pecados, sobre as nossas dificuldades. Com que propósito? Ensinar, discipular e pregar. Quando eu falo abertamente dos meus pecados e das minhas dificuldades, como Davi está fazendo, eu estou ensinando o cristão menos experiente sobre como o poder do evangelho me restaura. E quando eu falo abertamente com os meus colegas de trabalho sobre as minhas dificuldades, eu estou dizendo a eles: eu também sou um pecador. O testemunho cristão não é apenas sincero, ele é teocêntrico. Porque Davi escreve este salmo para ensinar o caminho da salvação aos pecadores.
para levar os pecadores de volta a Deus. Ele não fala de si, irmãos. Eu acho que ninguém gostaria de contar uma história dessas para promover seu nome. O propósito dele é exaltar o Deus que pode perdoar até o grande pecador chamado Davi. Então, testemunho cristão não tem a ver com bênçãos, necessariamente, estas ou aquelas. Apenas. E não devem os testemunhos inflamar os nossos corações por objetos e pelas bênçãos dos outros. O testemunho bom, o testemunho cristão, não nos faz desejar o que o outro recebeu de bênção material. Nos faz desejar o Deus que abençoou aquela pessoa que contou. É assim que Davi termina o seu salmo. E então eu volto à experiência inicial, enquanto eu convido os diáconos e presbíteros presentes para celebrarmos rapidamente a nossa ceia. Eu transgredi, irmãos, os limites dos meus pais. E eu pintei para além das paredes do meu quarto. Eu desenhei nas paredes do prédio onde morava. Graças a Deus, então, eu fui aliviado por uma breve conversa com meu pai. Conversa esta que terminou com: amanhã nós vamos pintar as paredes. Levantei como sempre, fui à escola. Mas para minha surpresa, quando cheguei de volta, as paredes estavam brancas outra vez. E não foi um milagre, irmãos. Não foi um anjo que pintou as paredes. Foi um milagre. Mas foi meu pai quem pintou as paredes. Com a ajuda de um funcionário, ele passou o constrangimento de ir ao síndico do prédio e dizer: eu vou pintar as paredes porque o meu filho as sujou. Provavelmente passou pela vergonha de pintar as paredes, sabendo que as outras pessoas estavam olhando e, quem sabe, imaginando, ou julgando, criticando. De toda forma, ele pintou a parede. Ele resolveu o meu problema. Mas isso lhe custou algo muito caro. Você também tem paredes sujas, eu sei. Tão sujas, às vezes, que sequer consegue limpar. Qual é a grande, boa notícia do Evangelho? Deus se fez homem e na cruz do Calvário morreu no nosso lugar, a fim de pintar as paredes que sujamos diante de Deus. É possível então viver o perdão de Deus, mas não foi fácil. Custou a vida preciosa do Filho de Deus. Confesse os seus pecados diante de Deus. Eles já foram perdoados, mas você ainda precisa ser restaurado. Confesse abertamente os seus pecados e então dê ao mundo uma amostra do que Deus pode fazer.